começamos agora a estudar outros elementos que vão ajudar a entender o assunto que você está apresentando em seu trabalho. São elementos pós-textuais, então eles serão apresentados após a conclusão do seu estudo e, nesse caso, do apêndice e do anexo, eles serão apresentados após a referência. Então, você conclui o seu estudo, apresenta as referências, quer dizer, a listagem de obras que você utilizou, que você consultou para elaborar o seu estudo, que você utilizou como argumentação no seu estudo, e após as referências, você pode incluir os apêndices e os anexos. Tanto os apêndices como os anexos, eles são elementos opcionais, quer dizer, se você utilizou, se eles existiram, se foram fundamentais para compreender melhor o seu estudo, você irá apresentá-los. Se não, não é necessário você apresentar esses documentos. Qual é a diferença entre o apêndice e o anexo? O apêndice é um documento que vai ajudar a compreender melhor o seu estudo e ele foi elaborado por você. Você é autor da pesquisa. Então, pode ser um questionário que você aplicou com a população, pode ser uma entrevista que você organizou. Então, você vai apresentar ao leitor, apresentar ao seu avaliador, para que ele possa compreender como que você obteve aqueles resultados de pesquisa de campo. Então, que perguntas foram formuladas, como que elas foram apresentadas, se a forma como elas apresentaram facilitava o entendimento dos participantes em relação àquele conteúdo. A entrevista, que tópicos foram abordados, que tópicos o entrevistado acrescentou a este assunto. Então, eles facilitam, eles melhoram o entendimento, eles realmente enriquecem o seu estudo. Então, eles serão apresentados como apêndice. Então, lembrem que a entrevista, ela é sempre semi-estruturada. Você organiza uma listagem de perguntas que você imagina serem interessantes, apropriadas para enriquecer, para fundamentar o seu estudo, mas naquele momento que você está conversando com o entrevistado, você pode inserir novas perguntas ou descartar algumas, porque o próprio entrevistado já explicou, já se posicionou em relação àquele assunto. Então, você nem retoma aquela pergunta, parte para a próxima, ou acrescenta uma nova, porque ali surgiu uma nova dúvida, um novo assunto para ser trabalhado. Então, o apêndice, ele será apresentado após as referências e ele é um documento de sua autoria. Como é que fica a formatação gráfica desse material? Como você é autor do trabalho e é autor desse apêndice, você vai tentar manter a mesma formatação gráfica. Arial 12, Times 12, espaçamento 1,5. Então, você vai organizar essa entrevista semi-estruturada, esse questionário, tentando seguir os mesmos padrões de digitação do seu trabalho. Se for apenas um apêndice, você não vai numerá-lo, vai apenas identificá-lo. Então, apêndice 1, entrevista com o professor fulano de tal. Se for mais do que um apêndice, você vai primeiro apresentar uma listagem. Então, apêndice 1, entrevista com o professor fulano de tal. Apêndice 2, questionário aplicado aos alunos de tal escola. E aí, na sequência, você vai apresentar. Então, qual foi essa entrevista que você realizou, qual foi o questionário que você aplicou e assim na sequência. O outro elemento que nós temos são os anexos. Os anexos vão ter essa mesma função, quer dizer, de complementar o seu estudo, de confirmar alguma situação que você trouxe, só que eles não são de sua autoria, eles são de um outro autor, tem uma outra fonte de elaboração. Eles serão apresentados após os apêndices, então eles são elementos pós-textuais, então nós vamos ter as referências, os apêndices e daí os anexos. E como nós não somos autores, muitas vezes esse material já está impresso, já está publicado, eu não tenho como mexer nessa formatação gráfica, eu apenas vou reproduzi-la. Nós vamos seguir o mesmo critério dos apêndices. Se for apenas um anexo, eu vou apenas intitulá-lo, então anexo lei número tal. Se forem vários, eu vou numerá-los e apresentar primeiro uma listagem e depois esses documentos. Então, anexo 1, lei número tal. Anexo 2, texto do projeto de lei. Anexo 3, fotos de algum momento. E depois, na sequência, você apresenta esses documentos. Tanto os apêndices como os anexos serão numerados, eles vão seguir a numeração do seu trabalho. Então, vão utilizar os algarismos arábicos, são folhas numeradas e dão seguimento do texto. Então, observem aí nesses modelos, eu tenho primeiro um modelo de listagem de anexos, então eu tenho anexo 1, quadro dos algarismos e numerais, que se encontra na página 45. Anexo 2, unidades de pesos e medidas, que se encontra na página 46. Anexo 3, abreviatura dos nomes dos meses, que se encontra na página 47.
Nesse outro modelo, vocês já vão encontrar, então, o próprio anexo 1, que é o quadro dos algarismos e numerais. E aqui eu tenho uma tabela que informa quais são os números romanos, quais são os números arábicos, quais são os números cardinais e ordinais. Então, esse seria o anexo do meu trabalho. Então, nesta aula, a gente trabalhou com elementos de apoio ao texto. Na maioria são elementos opcionais, você, enquanto autor, escolhe se quer utilizá-los ou não, se eles realmente ajudam a entender melhor o seu estudo, e todos eles estão regulamentados pela ABNT. Então, sempre busque as orientações da ABNT para não fugir às normas técnicas. Obrigada pela atenção de vocês e até mais!